Olá, boa noite, gente. Hoje a gente vai ler Neemias 3, tá? E é um tempo. Ai, meu Deus do céu. É um tempo de reconstrução do templo, tá? Então a gente vai ler Neemias 3, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque de fato o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por toda a provisão, toda a proteção, todo o cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes. Pai, nos ajuda a entender a sua palavra e nos ajuda a entender esse momento, Senhor. Esse momento que o texto quer nos colocar. É um tempo, é um direcionamento, Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa mente. Amém. Olá, gente, tudo bem? A gente vai ler... Peraí, deixa eu colocar aqui. A gente vai ler Neemias 3, tá? E a gente vai ler Neemias 3 e vai falar muitos nomes, tá? Então é um texto massivo. Já falei pra vocês que é importante, tudo que tá na Bíblia é importante, principalmente nomes de cidades, nome de pessoas, porque isso revela o quanto a gente é importante pra Deus, tá? Então, vai ficar massivo. Bora. Neemias 3. E eu acredito, tá? Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Eu acredito que o mais importante desse texto em si fala de reconstrução. Então eu acredito que é a reconstrução nossa, sabe? É a reconstrução da oração, é a reconstrução do nosso interior. Muitas vezes a gente está passando por um processo mesmo na vida, né? Sabe aquele momento? Eu comecei 2026 assim, né? Eu vinha de 2025 muito felizona da vida e tudo engrenando e tudo dando certo. Aí quando começou janeiro, meu Deus... Gente, que terror. Janeiro foi terrível pra mim. Janeiro aconteceu tanta coisa que eu não esperava, eu nunca pensava na vida. Então, assim, 2026 pra mim começou um tempo de reconstrução. Reconstrução do meu trabalho, reconstrução da minha vida. Tudo que estava engrenado desengrenou, desgringolou, literal. E eu acredito que esse ano Deus tem me ensinado, que Ele me pediu, né? Ele me pediu não, para o meu bem, claro. Ele me falou para orar mais vezes, sabe? Além do orar normal todo dia, ele me pediu para orar mais vezes desde o ano passado. E eu, teimosa que sou, desobedecendo para o meu bem, isso é para o meu bem, não fiz. Então, muitas coisas eu creio que eu não consegui na minha vida pessoal porque eu não obedeci. Simples assim. Tá? Eu não tenho uma vida de desobediência. Eu vou lá e faço um monte de pecado deliberadamente. Não. Eu levo uma vida correta, né? Nos termos do Senhor, tá? Eu não sou santa, mas eu levo uma vida correta nos termos de Deus. Porém, tem coisa que Ele me pede que é pro meu bem. E orar é pro nosso bem. Então, a gente vai falar sobre reconstrução. E eu estou num período de reconstrução, tá? 2026 não tem nem cara de 2025. 2025 foi maravilhoso na minha vida, foi incrível. 2026 já começou completamente diferente, tudo dando errado em janeiro, ainda bem que deu uma alinhada agora, porque senão tava difícil. Mas é as provas que Deus dá pra gente, né? Então vamos lá. Fala assim: as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Vocês veem que nem o horário da live é mais o horário da manhã. Até isso, assim, minha rotina, meus horários estão loucos. As muralhas das cidades foram reconstruídas da seguinte maneira. Eliacibe, ele é neto de Jesua. Quando o pessoal veio da Babilônia, veio Zorobabel, que era o governador, né, que ficou ali como governador de Jerusalém,
e Jesua, que era o sacerdote, então ele era o líder espiritual. E esse Eliacibe, ele é neto desse Jesua, porém, lá pra frente vai dar ruim. Ele vai fazer número 2, tá? Mas aqui ele tá bonzinho ainda. As muralhas das cidades foram reconstruídas da seguinte maneira. Eliacibe, o grande sacerdote, e seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Esse portão ficava próximo ao templo ali, colado no templo. Por quê? Porque era o portão do sacrifício. Então, todas as ovelhas tinham um mercado de ovelha, de pombo. Cada um dava sacrifício conforme sua grana, né? E aí o pessoal comprava, entrava por ali para os sacerdotes poderem sacrificar, tá? O portão das ovelhas. Então, eles começam a reconstruir o lugar da adoração. Ou seja, é esse lugar que a gente tem que reconstruir, tá? O lugar da oração, onde a gente entra com Deus, a gente entra com a nossa fala e se torna de fato amigo de Deus. Então, ó, depois da inauguração, depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre do Sem e até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, lembrando que essa cidade vai estar ali atrelada a Jerusalém, Jericó. Jacur, filho de Inri, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Asenaá construiu o portão dos peixes. Esse é outro portão que também o pessoal trazia peixes, tá? Então o pessoal vinha, né, com seus pescados para o mercado de peixe. Então, ó, o grupo das famílias de Asenaá construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As 3 partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira por Meremote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda por Mesulã, filho de Berequias e neto de Mesezabel. A terceira por Zadok, filho de Banaá. Os homens da cidade de Tecoa construíram os seguintes trechos, mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal, já vou falar, que os mestres de obra mandaram. Ou seja, essa cidade, eles se consideravam muito importantes, assim, na questão cultural, né? Cultural, assim, eles eram muito, como é que eu posso dizer? Sabe quando a pessoa se considera muito culta, muito sábia? Então, tipo assim, eles desprezavam o trabalho braçal. Eles achavam que isso era pros coitados, pobre coitado, literal. Então, eles se achavam bons demais. Eles se achavam bons demais para se dar ao trabalho de fazer o trabalho. Então, os caras se achavam demais. Então, os caras se negam, tá, dessa cidade. Os homens da cidade de Tecoa construíram um trecho seguinte, mas os homens importantes, os que se achavam da cidade, não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Sabe quando a pessoa acha que tá tudo bem? Geralmente é aquela pessoa que fala assim, não, eu gosto de Deus, né? Eu faço as minhas orações, então não há nada para ser consertado, sabe? Ou então é gente cristão mesmo, que já tá na igreja. Não, eu vivo uma vida, que nem eu falei para vocês, vivo uma vida tranquila, sem cometer pecados muito sérios, então tá tudo bem. Mas aí por trás sempre tem um falar do outro, sempre tem uma cobiça, uma inveja, sempre tem como é que eu posso dizer? Às vezes uma malícia, né? Uma piadinha maliciosa. Sempre tem algo que a gente precisa consertar. A verdade é que a gente vai estar em construção daqui até a morte. A gente nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar assim,
perfeito? Porque nós somos seres humanos. O Adão pecou e lascou com a gente. Não tem jeito. Você entendeu? Então a gente vai ter que consertar coisas. E como Deus é misericordioso, ele nunca nos conserta de uma vez. Já pensou se ele falasse assim? A gente é como um ônibus. Começamos pela vida. E aí, vamos supor que Deus falasse assim, ó, eu vou consertar tudo em você agora. Cara, ia dar pane, a gente ia parar. A gente não ia mais andar. Porque é tantas áreas que a gente tem, financeira, família, emocional, trabalho. Já pensou se Deus resolve consertar tudo de uma vez? A gente ia dar pane. Então, pra gente não parar, como a gente é um ônibus que vai ter que ser consertado em movimento, entendeu? Não dá pra você parar. Ah, eu não vou trabalhar mais. Você vai ficar sem dinheiro, e aí? Ah, eu não vou mais cuidar dos meus filhos. Não dá. Não, eu não quero mais estar casada, não. Entendeu? Então, não tem como. Você precisa continuar a sua vida e aquele BO, né, seja o que for que Deus te pedir para resolver ou tiver acontecendo, vai ter que se resolver assim mesmo, com a vida. Vambora, vamos fazer, vamos acontecer. Então, Deus vai devagar. Então, às vezes, ele tá tratando uma área da nossa vida. De repente, ele tá tratando sua ignorância, né? Porque a gente acha que ser grosso é normal, é o meu jeito de ser. Eu sou assim. Não é não, isso é violência. Às vezes, Deus está tratando com a gente a nossa cobiça, disfarçado de, ele é fácil para ele. Ele só conseguiu isso aí porque ele tem pai rico, ela tem mãe rica. Isso aí é herança. Não, mas é porque colocaram quem indicou. Sabia que isso é uma pontinha de cobiça? Isso, a gente desmerece o outro, a gente abaixa o outro para a gente se igualar com a sensação de pertencimento, de eu não sou menos que o fulano, né? Porque aí você se sente menos, mas aí você, não, eu preciso abaixar o fulano, né? Ele só conseguiu porque indicaram, ele só tem porque o pai é rico, a mãe é rica. Então você, é a cobiça. Aí o que você faz? Você abaixa pra você se igualar, pra você se sentir menos pior, entende? E isso é tão natural a gente fazer, é tão normal, que a gente pensa que não é nada. Não, a vida é assim. Não é, são coisas que tem que ser tratado dentro da gente, sabe? E Deus vai tratando cada área com a gente devagarzinho, ele vai indo. Então, até a gente morrer, vai ter coisa para tratar, tá? Aí, versículo 5. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes, os que se achavam, não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulã, filho de Beodi... Nossa, hoje vai pegar bonito, hein? Besodias, reconstruíram um portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. Melatias de Gibeão, Jadom de Meranote e os homens da cidade de Gibeão e de Mispa construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrate Oeste. Ou seja, essa extensão era muito grande, tá? Daria mais ou menos uns 4 quilômetros e pouco, em volta da cidade. Então, esse povo, algumas partes estavam muito destruídas, outras partes não. Todo esse povo que vai reconstruir, alguns começam a reconstruir na frente da sua casa. Isso espiritualmente diz pra gente que a gente tem que reconstruir a nossa casa sempre. Já reparou que sempre tem algo na sua casa para ser reparado? Seja no teu casamento, seja com os teus filhos. De vez em quando é bom a gente pedir perdão para eles. Filho, o que acontece? Eu faço isso com os meus, tá? Porque pensa numa mulher que grita de vez em quando. Então, tipo assim, eu tô te pedindo perdão, filho. Tem alguma coisa que você precisa me perdoar?
tem alguma coisa, filho? Eu faço isso com eles de vez em quando, sabe? Que eu vejo que às vezes a gente dá um coro, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que machuca o emocional deles, entendeu? Às vezes a gente fica muito bravo, a Ana é muito sensível. Então, às vezes eu chego neles e falo, ó, tem alguma coisa que a mãe precisa ser perdoada? Tem alguma coisa? Ah, mas também tem um negócio que eu preciso perdoar você. Então a gente vai conversando, eu vou pedindo perdão, eles vão me perdoando. Porque a gente não é... Gente, ser mãe, só Jesus, né? Só Jesus na causa, entendeu? Então, assim, não existe perfeição. O que existe é a gente tentando ser bom naquilo que a gente faz, né, no dia a dia e construir uma boa educação, valores, tá? Eu realmente não consigo ser perfeita. Eu já abri mão da perfeição. Como mãe, como pessoa, eu já abandonei, porque não vai dar, não vai rolar. Já tentei ser fofa também, não rola, então vambora, né? Vamos como dá. Aí, ó, número 8. Uziel, filho de Araías, que era Orives mexe com ouro, construiu o trecho seguinte. Então, até os comerciantes vão entrar na roda, tá? Todo mundo. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte até a muralha larga. Aqui, isso vai indicar que, como igreja, tá, gente? A gente é um corpo. Nós precisamos congregar numa igreja. Não dá para ser cristão de casa. Ah, eu vou congregar aqui na minha casa. Não é corpo. Você é um. Você não é corpo. Corpo é a igreja. Eu preciso ir na igreja, Rafa? Preciso ir na igreja. Precisa estar em união com as pessoas. Ai, gente, é difícil. Tá. Quando que não foi? É difícil mesmo, você também é. Todos nós temos uma maneira de pensar diferente do outro. Mas é exatamente nessa união, nessa convivência, ferro amoldando ferro, a gente tolerando os outros tolerando a gente, que a gente vira corpo de Cristo, tá? E Deus vem buscar um corpo, não um só. Cada um vai dar conta de si mesmo, mas ele vem atrás da igreja. E a igreja é discípula do Senhor. As ovelhas estão em rebanho, tá? Então não dá para servir em casa. O que dá para você é orar e ter uma vida diária, tá? Mas precisa ir para a igreja. Qual igreja? A que você quiser, tá? Busca a que tem palavra, busca a que fala do Senhor verdadeiramente com a Bíblia, tá? Ah, não é cristão A, cristão B, cristão C. É a igreja que você quiser, tá bom? Quem deixa de adorar a Deus, quem comete pecados é cada um, tá bom? Quem comete idolatria no coração é cada um. Sigam a Bíblia e vá para tua igreja e siga os costumes que você quiser. Costumes, cada um tem o seu, tá bom? Então, ó, Refaías, né, versículo 9. Refaías, filho de Ur, não vai ter placa no céu, tá? Vai ter placa não, vai ter a igreja do Senhor, povo do Senhor. Aquele povo que serviu e seguiu a Bíblia. Não adianta distorcer a Bíblia, é a Bíblia mesmo, tem que ler. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Acredita-se que dentro de Jerusalém, uma jurisdição, fora dos muros para fora, outra jurisdição, mas também era Jerusalém, tá? É como as cidades aqui, né? A cidade de Pereira vai até um ponto, é a jurisdição de Pereira. Do outro ponto já é jurisdição de Ilha, Suzanápolis, Selvíria. Selvíria é pra lá. Meu Deus, tô doidona. Selvíria não, sul de Menúcia. Tá? Então, cada um dentro da sua jurisdição. Gedaias, versículo 10. Gedaías, filho de Arumaf, construiu o trecho seguinte perto da sua casa. Então, cada um estava construindo próximo à sua casa. Atuz, filho de Abicinéias, construiu o trecho seguinte.
Malquias, filho de Arim, e Asub, filho de Paate-Moabe, construiu o trecho seguinte e as torres dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, tá vendo? Tinha uma metade e uma outra metade. Construiu o trecho seguinte, e as suas filhas o ajudaram no trabalho. Aqui vai falar dessas mulheres, mas depois não fala sobre mulheres, mas as mulheres estavam incluídas, tá? Obviamente, cuidando dos seus esposos, cuidando dos seus irmãos, dos seus maridos e também ali ajudando no subsídio, tá? Era uma outra cultura, um outro tempo, a mulher era vista de uma outra forma? Sim, porém Deus sempre viu a mulher com amor, tá? Sempre. Deus sempre viu a mulher com amor. Os homens podem não ter visto, mas Deus sempre olhou com amor. Então, ó, Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas e consertaram 500 metros de muralha até o portão do lixo, onde era levado o lixo, tá, para fora, o vale de Cedron, né, que eles jogavam. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem, reconstruiu o portão do lixo, e eles queimavam. Ele pôs os portões nos lugares e colocaram trincos e trancas. Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá, ou Siloé, lembra do tanque de Siloé? É o tanque de Siloé? Agora me confundiu, mas é alguma coisa de Siloé. É muitas histórias, né? Ao lado do Jardim do Rei. Esse Selá aqui é Siloé, tá? Era como se fosse uma fonte que corresse, que ia para esse tanque de Siloé. Eu não lembro da história, mas era por aí. E aí, ó, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá ou na represa de Siloé, ao lado do Jardim do Rei, Salum construiu a muralha até as escadas que descem da cidade de Davi. O tanque de Siloé, um anjo agitava as águas, lembrei. É muitas histórias. Esse tanque tinha uma represa, ó. Então corria até esse tanque de Siloé, tá? Salum construiu a muralha até as escadas que descem da cidade de Davi. 16. Neemias, filho de Azibuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, construiu o trecho seguinte até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas dos soldados. Aí, ó, levitas que trabalharam nas muralhas. 17. Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas, segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Asabias, governador de metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Bavai, filho de Enadad, construiu a outra metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte em frente do depósito de armas, até o lugar onde as muralhas faz esquina. Muita coisa para ser reconstruída. Olha o tanto de coisa, olha o tanto de gente, cada um com uma partezinha, né? Na igreja é isso, eu faço uma coisa, o outro faz outra, o outro faz outra. Se a gente fosse tudo a mesma coisa, o que seria desse mundo? Baruque, filho de Zabai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliacibe, o grande sacerdote. Meramote, filho de Urias e neto de Acós, construiu o trecho seguinte, desde a porta da casa de Eliacibe até o fim da casa. Sacerdotes que trabalharam nas muralhas. Levitas eram da tribo de Levi, separado para o serviço do templo, tá? Era uma tribo inteira separada para o serviço do templo. Sacerdotes que trabalhavam nas muralhas. Sacerdotes eram os que prestavam culto, pastores, presbíteros, enfim, hoje os líderes espirituais, tá?
Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas, segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim e Assub construíram o trecho seguinte em frente das suas casas. Azarias, filho de Maacéias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte em frente à sua casa. Binui, filho de Enade, construiu o trecho seguinte desde a casa de Azarias até a esquina da muralha. Palau, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando da esquina e da torre do palácio de cima, perto do pátio da guarda. Pedaias, filho de Parós, construiu o trecho seguinte até o lugar do leste, perto do portão das águas e da torre dos guardas do templo. Isso ficava perto daquela parte da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Muitos lugares, muitas reconstruções, cada um reconstruindo um pedaço, ou seja, imagina. Aquela muralha em volta de Jerusalém, até hoje existe uma muralha, tá? Em volta de Jerusalém, se você olhar, só que ela não serve mais como torre de vigia, como para proteger, ela perdeu essa função. Mas existe uma muralha grossa, maciça, tá? E essa muralha, ela tinha, nessa época que foi reconstruída, 2 metros a 2,5 metros de largura. Então imagina, enorme. 2,5 metros de largura na reconstrução, quase 4,5 quilômetros ao todo em volta da cidade e 12 metros de altura. Ou seja, não era qualquer trabalho. Tudo isso foi feito em 52 dias, então esse povo de verdade deu sangue para aquilo ser reconstruído. O que isso significa para nós espiritualmente? Que nós precisamos ter um compromisso com Deus a ponto de falar para ele assim: Senhor, o que o Senhor quer de fato reconstruir na minha vida? Ou construir, né? Que às vezes a gente não vai reconstruir coisas, a gente vai construir novas. O que o Senhor quer de mim? Sabe aquele compromisso de falar assim: Senhor, ó, até aqui eu fiz tudo errado, ou eu fiz meia boca, né? Porque a gente faz, às vezes a gente faz meia boca. Eu fiz meia boca. Eu fiz o que dava, como dava, eu orei o dia que dava, eu tava naquela oração já com sono, né? Que a oração de noite pra mim não funciona não. Oração de noite, eu começo a orar, já me dá um sono, eu caio pro lado, minha oração tem que ser de manhã, né? À tarde, quando eu tô firmada, tô fincada, quando eu tô fincada, tá? Quando eu não tô nessa emoção toda, mas quando eu tô fincada é de manhã, depois do almoço e à tarde. Quando é para tomar de 8h20 da manhã, é 8h20 da noite que toma, que é 12 horas? É, isso mesmo. Então, quando eu tô firme em Deus, assim, fazendo o que Ele me manda, eu tenho meus horários de oração, de verdade, e fica tão claro, assim, a voz do Senhor pra mim, sabe? Fica tão fácil de ir pelos caminhos, de fazer as coisas. O Espírito Santo, eu fico muito sensível ao Espírito Santo. Quando eu tô assim, cravada na rocha. Aí quando eu fico meia boca, né? Porque eu também tenho momentos que eu tô em batalha espiritual, a coisa tá ruim, tá difícil. Que eu oro uma vez só por dia, eu escuto Deus? Escuto Deus, claro. Só que eu fico distraída, porque não é aquela emoção de saber, não, o Senhor tá falando por aqui, o Senhor tá falando por ali. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, nem que for uma vez. Sabe uma vez? Nem que for uma vez, você tem que separar uma hora. É bom que você separe todo dia um momento. Tipo, eu vou orar todo dia de manhã. É o primeiro momento. Deus falou pra mim, quando eu comecei, Deus falou pra mim assim, ó, a primeira coisa do seu dia tem que ser orar. Por quê? Porque você vai falar comigo, você tá fresquinha, você não fez nada, entendeu? Então eu vou te orientar o que você vai fazer no dia, eu vou estar te protegendo. Então quando eu comecei o meu momento de oração, né, porque eu não sabia orar, gente, não sabia nem o que falar. Eu comecei lendo, tirei pedaços da Bíblia, tá? Tirei, assim, versículos que eu achava que era importante pra mim, pra casa.
para o trabalho, fui tirando versículos que tinha a ver com trabalho, que tinha a ver com criação dos filhos, né? O meu emocional, na época eu era muito ferida, hoje graças a Deus eu não sou, né? Tenho problema com obesidade ainda, tá na cara, mas eu não tenho problemas emocionais, ferida, falta de perdão, essas coisas, graças a Deus eu já, né? No processo aí, já sarou, meu emocional já foi sarado. Mas assim, eu comecei fazendo isso, comecei tirando versículos, orando esses versículos, e aí no meio desses versículos eu orava o meu emocional, chorava muito, né, tava em processo, e aí eu reclamava bastante, sabe o reclamar? Tipo assim, ô Senhor, olha como é que eu tô, eu fazia essas coisas, né, e aí também agradecia, então assim, eu oscilava muito, meu emocional era muito oscilante. Mas eu fazia isso todo dia. E aí Deus falou pra mim, todo dia você vai chegar, todo dia você vai falar, né? Vai falar a palavra. Então, para orar a palavra, eu colocava versículos que eu achava que tinha a ver. Hoje eu faço isso? Faço, mas a minha oração modificou um pouco, porque Deus me deu algumas orações, né? A respeito da minha vida. Também faço outras declarações a respeito da palavra de Deus. Modificou um pouco, mas no começo eu comecei assim, cru. Então, é difícil orar, gente. Se falar que orar, tipo assim, a vontade de orar não vem, ela não vem. Não vem. A gente sabe que precisa. Eu, por exemplo, eu sei que eu preciso, eu começo a ficar esquisita. Mas falar que, nossa, eu tenho uma vontade de orar, não deu ainda. Não rolou. Então, eu vou orar, porque eu sei que eu preciso, é um momento que eu preciso falar com Deus, e eu vou colocando, né, fui colocando as coisas assim, fui colocando versículos, salmos, e fui falando da minha vida, literal, como eu falo pra vocês aqui. Deu certo, funcionou, sabe? Deus foi falando comigo, foi me orientando, foi me tratando, foi me curando. Então assim, eu acho que o que eu passo hoje pra vocês é o que de fato eu vivo. Eu não venho aqui dar instruções de como ser santo, até porque eu não sou, entendeu? Eu venho falar pra vocês aquilo que eu vivo. E funciona, sabe? Funciona. Não é perfeito? Não, acho que talvez nunca será, né? Porque eu não consigo ser perfeita. Mas funciona, tá? Então, ore todo dia, tenha um momento de oração. Coloca teus salmos, coloca teus versículos, aquilo que você quer. Você quer o quê? Você quer casar? Então coloca lá. Tudo que Deus fala a respeito de relacionamento. Existe um versículo até que eu usei muito com o Senhor. Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Tá? Então você procura onde está esse versículo, escreve, fala, ó Senhor, eu tô solteira aqui, ó. Isso aqui não tá funcionando muito bem, entendeu? É brincadeira, mas a gente usa, meu filho, se tá lá. Então, assim, tudo que é do trabalho, né? O homem comerá do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, e será próspero e feliz. Então, tudo que a respeito do que você quer, está doente, põe versículos sobre saúde, né? Porque pelas suas pisaduras eu fui curada. Obviamente que tem mais, tá, gente? Só tô falando aqui os que eu usava, né? Pra falar com Deus, que tinha mais também. Então, assim, fale a palavra de Deus, tá? Ore a palavra. Então, coloque aquilo que ele disse e o lembre. Senhor, assim, 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 ó, o Senhor falou, tá? É óbvio que depois ele vai te instruir, ele vai te dar a maneira certa de orar pra ele, de falar com ele, entendeu? Mas no começo faz desse jeito, se você não souber, porque pelo menos você tá fazendo. Deus, ele tem tanta misericórdia da gente, que quando ele vê a gente se esforçando pra fazer algo, ele vai lá e orienta, sabe? Ele tem misericórdia de entender que a pessoa, quando tá entrando na igreja, passando por um processo de libertação do mundo, das coisas que a gente gosta, de muitas coisas no mundo, né? Quem foi do mundo? Quem foi sempre da igreja? É facinho, entre aspas, é mais fácil. A pessoa foi instruída com Deus, a pessoa sabe quem é Deus, na maior parte das vezes, apesar de filho de pastor não é cristão, ele precisa se converter, mas pelo menos ele tem uma instrução clara.
E nós que tava no mundo perdido, entendeu? Eu, por exemplo, minha mãe, né, frequentava lá as matrizes africanas lá, e eu com 5 anos eu já tava no meio do saruê lá, não sabia nem quem era Deus, entende? Então fui conhecer Deus tarde, foi muito difícil, vivi no mundão, então tudo isso, pra gente que veio do mundo, é mais difícil, porque a gente gosta do mundo. O mundo nos oferece muitos anestésicos, bebida, sexo, droga, rock and roll. A gente anestesia fácil. E para você ficar sóbrio? E para você entender que Deus te quer sóbrio, porque é sóbrio que você vai ser feliz? Não entra na cabeça. Então, é um trabalhar do Espírito Santo com a gente, que foi do mundo, diferente. Ele tem paciência. Ele tem. Se você quiser mesmo, nossa, Deus é especialista na paciência. Ele tem a eternidade toda. A gente é que não tem. Então, por isso que a gente precisa converter o nosso coração de verdade, querer de verdade, assumir um compromisso com Deus e melhorar, mudar, entendeu? Então, vamos finalizar, tá? 27. Fala assim, outros construtores. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o segundo trecho, desde o ponto do lado contrário à grande torre que guardava o templo até a muralha perto de Ofel. Ofel lá onde os sacerdotes viviam, né? Tinha as casas dele. Um grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo do portão dos cavalos, onde a Atalia foi morta, aquela rainha má, filha da Jezabel, né? Foi morta nos portões dos cavalos lá. E continuando para o norte, cada um deles construiu em frente à sua própria casa. Sadoc, filho de Imer, construiu o trecho seguinte em frente à sua casa. Semaias, filho de Secanias, que era a guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, construiu o trecho seguinte. Este foi o segundo trecho que eles construíram. Mesulã, filho de Berequias, tá acabando, tá? Construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Um ourives chamado Malquias construiu o trecho seguinte até a casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. Uau! Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho da sala da esquina até o portão das ovelhas. Imagina esses caras que tinham o seu comércio falasse assim: ah, nós não vai construir não, porque a gente tem que trabalhar. Ah, eu não vou orar não, porque não dá tempo, eu tenho que trabalhar. Quem dá o dinheiro? Entende? Eles entendem que construindo para um bem comum e obviamente para o Deus de Israel, porque eles estavam construindo para adquirir identidade, pertencimento e principalmente segurança, sabe? Para ser o povo do Senhor de novo, para ser um povo que tem segurança, que é filho, não órfão. Entende? Essa reconstrução desses muros, e aqui fala espiritualmente, é porque você é filho. Você não é qualquer um. Sabe, o mundo às vezes nos trata com nosso sistema financeiro. Você tem X, você vale X. Você tem Y, você vale Y. Cara, Deus não te vê com o tamanho da moeda ou do papel que você tem no bolso. Isso é papel, foi ele que fez. Esse papel foi feito da matéria-prima que ele fez. Entende? Deus nos vê como filhos. Filhos, presta atenção. Diante de Deus, né? Diante de Deus, de igual para igual, nós somos nada. Pó do pó. Do pó do pó. Mas para Deus, ele vai nos olhar como filhos, tá? Ele não vai nos olhar com esse olhar de pó. Ah, você é um nada. Não, depois ele deu o próprio filho, Jesus, para nos salvar. Por que o ser humano é tão importante? Não é questão do ser humano ser mais importante que anjos, que demônios.
É porque ele fez Adão e Eva para convivência, relacionamento. Adão e Eva era tão perfeito, presta atenção, a gente não entende isso, mas Adão e Eva espiritualmente eram perfeitos, a terra era perfeita, a terra não tinha, você acha mesmo, presta atenção, pensa isso, você acha mesmo que um mosquito foi criado para beber sangue da gente? Você acha que Deus, com a perfeição que ele tinha, ele fez um mosquito para chupar seu sangue? Claro que não. Entende? Depois que o pecado entra no mundo, tudo se corrompe. A terra é maldita por causa de vocês, Adão. A terra foi amaldiçoada. Ela dará espinhos e abrolhos. Os animais ficaram selvagens. Quem deu nome pro leão? Então o leão comia o Adão? Não, gente. Entende? Então tudo era perfeito, tudo funcionava perfeitamente. Os animais não eram selvagens, tá? A natureza era uma natureza próspera, não tinha chuva, brotava uma aguinha, um sereno, um orvalhinho da terra e aquilo aguava as plantas. Não tinha frio. O Adão estava pelado e a Eva. Você acha que eles passavam frio no paraíso? Entende? A gente não para pensar nessas coisas. Mas a terra era perfeita e o espírito de Adão... Você acha que o espírito de Adão ficava perturbado, que nem a gente fica? Não, gente. Adão e Eva era perfeitamente perfeito. E eles conversavam com Deus espiritualmente toda tarde, né? Que seria tarde. Por quê? Porque 6 horas, minha filha, tchau. Né? Não é de noite. Hoje a gente tem noite, 8 horas... 9 horas da noite, porque a gente tem luz elétrica. Fica sem luz elétrica no meio do sítio. 6 horas, acabou. Tchau. Então, naturalmente, no entardecer, o que é entardecer? 4, 5 horas da tarde, o Adão falava com Deus. Nossa, o Adão via Deus passeando. Não, o espírito de Adão se conectava com o espírito de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. Nós somos espírito. Era tudo perfeito. E é essa conexão, esse reino espiritual que Deus trouxe, Jesus trouxe de volta para nós. Só que a gente tem que ter o reino de Deus, o Espírito Santo habitando aqui dentro, no meio dessa perturbação, desse inferno que o capeta colocou aqui. Ou seja, no meio das tribulações, no meio do pecado, a gente tem que buscar o reino dos céus dentro de nós, através do Espírito Santo morando em nós. E é mais difícil, né? Porque imagina a perturbação que é a nossa mente. Entende? Então não tinha nada disso. Eu tenho certeza que Deus não ia criar um mosquito para chupar nosso sangue. Ah, mas não ia mesmo. Não ia. Entendeu? Então... tudo se perturbou, a terra ficou maldita, criou-se doenças, morte e tudo quanto é bagunça. Agora, o que a gente faz? A gente procura Deus, reestabelece o culto, reestabelece o altar para a gente não ficar com essa perturbação aqui, né, esse inferno diário, entendeu? A gente reestabelece o culto e o altar, né, o fogo que é nós falando com ele. Vive nos melhorando através do Espírito Santo, deixando ele nos melhorar, nos mudar, nos transformar. E vamos transformando até nós morrer. Porque depois que a gente morrer, não dá para escolher mais. Aí lascou. Então, dá para escolher agora? Dá. Ah, eu tenho 50 anos. Que bom que você acordou. Eu tenho 80. Que ótimo. Você não morreu? Tá perfeito. Tá perfeito. Ah, eu tenho 90. Tá morrendo? Não. Maravilhoso. Tô morrendo. Dá pra escolher Deus, até no último suspiro. Só que você suspirou e não escolheu, aí deu ruim. Entendeu? Deus veio pra todo mundo. Todas as pessoas. Todas. É difícil falar isso. É difícil. Eu tenho uma perturbação com pedofilia. Eu tenho um problema com gente abusadora, mas é difícil falar isso, mas Deus veio até para eles. Até para eles.
Se eles se arrependerem, até eles, olha que eu sinto nojo, eu sinto embrulho no estômago, mas até eles têm perdão, entendeu? Então, o reino de Deus, que é essa conexão perfeita que Adão tinha, ele está disponível pra gente. Mas a gente precisa chegar até Deus em oração. Todo dia, porque todo dia muda a rota. Todo dia ele dá uma diferença. Ó, filha, agora você vai pra cá. Ó, agora você vai pra cá. Agora você fala com esse, agora você conecta com esse. Agora você não fala com esse aí. Você passa fora. Entendeu? Dá aleluia e vai. E assim, todo dia ele vai dar uma conexão diferente, uma rota nova, tá? Ó, Deus abençoe vocês. Boa noite. Obrigado por assistir. Hoje eu já fiquei brava aqui. Esse povo que não é mulher, que quer dirigir a gente. Ó, sossega. Gente, mulher é mulher, homem é homem, trans é trans, já que eles não se identificam com ninguém. Mas não é mulher, né? A gente tem que falar a verdade, tá? E a gente não tem que ser intimidado por falar a verdade. Ah, esse negócio de, isso é transfobia, isso é homofobia, isso é não sei o quê. Para com essa palhaçada, tá? Ninguém é obrigado a acreditar nas coisas que eles acreditam. Eu achei que eu sou um unicórnio dourado. Problema seu, entendeu? Desde que o mundo é mundo, geneticamente, homem é homem, mulher é mulher. Bate feito homem, se fizer DNA, se fizer um exame de DNA no osso, pode estar só o osso. Faz um exame de DNA, é homem ou é mulher. Ponto. Entendeu? Para com isso aí. Ó. Então é isso. Boa noite pra vocês. Obrigado por assistir, tá? E a gente não pode ser coagido por falar as coisas que a gente acredita, sabe? Principalmente eu aprendi com a Bíblia que aquilo que você acredita, entendeu? Deve ser lutado para que seja falado. Principalmente assim, eu não vou no perfil de ninguém, tá? Vocês nunca vão me ver indo lá no perfil dos outros e rebatendo o que a pessoa acredita. Tipo assim, a não ser que seja um perfil público, ela fala assim, eu acredito em X. É público. Eu vou pensar ainda se eu vou ou não. Mas pode ser que eu vá lá e fale, eu acho que é Y. Pode ser. Porém, eu nunca vou chegar num perfil de um gay, um homossexual, um trans e falar pra ele, não, você é homem. Você não é isso. Não, cara, que ele seja o que ele quiser, ele fale o que ele quiser, ele vá cuidar da vida dele, tá? Porque nós temos o direito de ser o que a gente quiser. Nós temos o direito de ser o que a gente quiser. Porém, cada um também tem o direito de acreditar naquilo que quiser. Então, no meu perfil, e eu, pessoa, acredito na Bíblia e acredito na biologia. Homem é homem, mulher é mulher. Tenho amigo gay? Tenho amigo gay. Respeito o fato dele ser gay? Respeito o fato dele ser gay. Se ele me perguntar, eu vou dizer pra ele. A Bíblia fala que a sodomia, que é o sexo anal, é pecado. Você faz se você quiser. Vai pro inferno? Vai pro inferno. Mas você continua fazendo se você quiser. Entende? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que eles falam? É homofobia. Homofobia é quando eu vou lá agredir. Homofobia é quando eu sou contra o ato que a pessoa faz. Eu não sou contra. Você tá fazendo com o seu? Problema seu. Entendeu? Você não tá usando o meu, você não tá usando dos meus filhos. Tá tudo certo. Agora, se você me perguntar, eu vou dizer. Eu não vou me meter, mas eu vou dizer o que eu acredito. E isso não é homofobia, porque eu não sou obrigada a acreditar em absolutamente ninguém. Eu tenho as minhas conclusões próprias e isso é garantido por direito. Então, que vocês saibam que vocês podem acreditar no que quiserem e defender o que quiserem, tá? Só não pode ir no perfil do coleguinha encher o saco dele, literalmente, né? Até porque homens têm exatamente isso. Deus abençoe você. Tchau. Até amanhã.